E a questão até, né, Júnior, envolvendo o emocional desse grupo de jogadores do Flamengo que estão lutando pelo título e a volta dos 60 pontos, você está ainda no caminho de ser campeão brasileiro, mas o Zé Ricardo tentando exatamente dar aquela freada na ansiedade, você passou por isso várias vezes, de ver Maracanã lotado, o sentimento de querer encarar a torcida de novo, viajou contra o Corinthians. E ele falou exatamente de uma coisa importantíssima, você não pode se deixar levar pela emoção de estar voltando ao Maracanã, vai estar completamente lotado, deixar que isso ele se sobreponha ao que o clube vem fazendo, ao que o time vem fazendo nessas últimas rodadas, né? Apesar de não ter tido, principalmente nas duas últimas, né, contra o Inter próprio no último domingo, uma atuação dentro daquele nível que o Flamengo vinha fazendo. Sobretudo na questão da marcação. O Flamengo conseguiu ganhar muitos jogos porque fazia uma marcação mais dentro do campo do adversário, conseguia roubar essa bola. A eficiência dessa marcação, talvez até pelo desgaste que a equipe veio tendo durante esse período, viagem, jogando fora, tenha tido uma influência nesses últimos resultados. Se fizer essa marcação, como fizeram durante um bom período, naturalmente a probabilidade de vitória ela pode acontecer. Não esquecendo quem está do outro lado, não é o Corinthians. Tem peso, tem time, né? Não está no momento legal, tudo bem. Mas não quer dizer que vai encontrar um adversário que você possa já dizer que tem 3 pontos na tabela. Tem que encarar exatamente com essa humildade que o Zé Ricardo está falando, de saber e ter a consciência e a sensibilidade. A torcida vai empurrar, sempre empurra, não adianta, mas você tem que, dentro de campo, ter o amadurecimento. Sim, até porque não deixa de ser uma pressão, né, Júnior? A torcida está ali, está aqui. É aquela história dos 15 primeiros minutos. Pô, encheu o estádio, está vendo o time de novo. É uma pressão, é quase que uma obrigação. A ansiedade vem da arquibancada. E é obrigação. Quase que é uma obrigação de vencer. Sabe e outra coisa, o Flamengo tá voltando a jogar lá. É quase como se fosse uma reestreia. Uma reestreia. Um palco novo, não está acostumado a jogar ali. Perdeu o costume de jogar ali, né? Pelo menos esse grupo de jogadores. Lembrando o jogo do primeiro turno, que o Corinthians ganhou de 4-0, o primeiro tempo, quem sofreu com essa pressão de estar jogando em casa contra o Flamengo foi o Corinthians. E o primeiro tempo do Flamengo foi muito melhor do que o Corinthians. Agora é outro time, né? Já é outro time. Esse time do Corinthians é um time mais fraco. E o Flamengo joga pressionado, é uma pressão boa, pressionado pelo seu público lotando o Maracanã, pela necessidade de vitória, porque convenhamos, se o Flamengo perder ponto nessa partida e o Palmeiras abrir mais 2 aí, ou 3, acabou. Então é uma necessidade muito grande de vencer. Mas essa é a pressão boa, né, Júnior? Dura é a pressão de quem está jogando lá embaixo. Não tem dúvida, né? Dos últimos anos e jogos do Flamengo, que me impressionou, em que a torcida teve uma participação fundamental e determinante, eu acho que foi na semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Cruzeiro com um time infinitamente superior ao Flamengo, no jogo de volta no Maracanã, que foi o gol do Elias, eu acho. Sim. Foi esse... Me impressionou que parecia os anos 70, os anos 80, da participação da torcida, que influenciou exatamente no ânimo dos jogadores, porque a gente via uma diferença muito grande entre um time e outro. E houve uma superação absurda naquele dia por parte do time que levou depois o Flamengo a ser campeão. Mas até sobre a torcida. Com o gol do Carlos Eduardo, né? Não foi? Acho que foi o único gol do Carlos Eduardo no Flamengo. Acho que foi lá. Que diminuiu o placar no Mineirão, Mineirão. Perdeu de 2-1, né? 2-1. e precisava ganhar de 1-0. Sobre a torcida, algumas manifestações que irão acontecer por parte da torcida do Flamengo, que esgotou rapidamente os ingressos. Haverá um mosaico no setor norte do estádio com a inscrição "Isso aqui é Flamengo". Um grande bandeirão também com a frase 40 milhões de torcedores. E as cidades que receberam o Flamengo ao longo da temporada, são 6 cidades que receberam o Flamengo, também vão ser homenageadas, essas 6 cidades, com faixas ao redor aí do gramado, né, nas muretas ali do Maracanã. Então, bacana, legal. Tudo isso também para trazer esse ambiente de Maracanã, mas sem esquecer aquilo que o Flamengo viveu na temporada. Será o primeiro campeão brasileiro itinerante. É o campeão Essa é uma bela ação de marketing, tem que tirar o chapéu. Para quem pensou, principalmente, em agradecer, né, Cariacica, Manaus, jogaram Brasília, jogaram São Paulo. Pacaembu foi realmente... Apesar que, na nossa época, quando a gente jogava no estádio que você citou, no Canindé da Portuguesa... Sim, eu tive o maior público da história do Canindé é um Flamengo e Portuguesa, e foi um dos jogos, das centenas de jogos que eu tive no Canindé. E era a torcida do Flamengo, a torcida da Portuguesa estava ali.
3 mil pessoas, o que tem sempre, e o resto 20 mil do Flamengo. Parabéns a quem teve essa ideia. Muito legal mesmo, muito legal.